No século XVI, 3 homens distintos discordaram do nosso catecismo. Nosso catecismo é antigo. Eles eram membros das igrejas reformadas na Holanda e também ocupavam cargos de liderança. Por exemplo, destes que discordaram, era pastor. E outros professores também de teologia. Eles são conhecidos historicamente como pré-arminianos, porque então eles começaram essas discordâncias antes daquele que é conhecido como Jacó Armínio, que causou o problema nas igrejas reformadas, né? E seus alunos também, no final do século XVI. Ou seja, dentro das igrejas reformadas, eles foram precursores do herege Armínio e seus amigos e alunos, que ficaram conhecidos como remonstrantes e atacaram naqueles tempos as doutrinas da graça. Atacaram a soberania de Deus e atacaram a obra de Cristo, a suficiência e eficácia da obra de Cristo. Tudo isso em nome do livre-arbítrio, para defender a autonomia humana, a capacidade do ser humano. Ou seja, na verdade, meus irmãos, aqueles eram adoradores deste ídolo chamado livre-arbítrio, Dirk Coornert. Ele, além de atacar a fé reformada, de forma geral, atacou especialmente o nosso catecismo, se contrapondo ao Dia do Senhor 2. E pergunta 5 que diz bem assim: você consegue guardar tudo isso perfeitamente? A pergunta do Dia do Senhor 2, a pergunta 5, refere-se justamente ao que a lei de Deus exige de nós. Bem, meus irmãos, o catecismo diz: não conseguimos guardar tudo isso perfeitamente. Isso é impossível para nós agora, porque somos pecadores. Mas este homem disse sim, que é possível sim, que somos capazes de guardar tudo o que a lei exige perfeitamente. Tal afirmação, meus irmãos, não é pouca coisa. Aquele homem era um perfeccionista e exaltava a capacidade humana, bem como desprezava os efeitos do pecado. Dizer que o homem ainda é capaz de obedecer perfeitamente a Deus após a queda é negar o pecado original e também as suas terríveis consequências, e inutilizar, consequentemente, a obra de Cristo. Se nós somos capazes, é uma pergunta muito simples, se somos capazes de resolver o nosso próprio problema, alcançando justiça mediante a lei, por que Cristo veio morrer por nós? Qual a razão de seu sacrifício se nós conseguimos dar conta da exigência de Deus? Isso ataca a obra de Cristo, meus irmãos. Ou seja, eles discordaram do nosso catecismo, de nossa confissão de fé, mas com isso atacaram diretamente aquilo que o Senhor Deus nos ensina em sua palavra.